Olá pessoal, tudo bom? Tudo bom, pessoal corajoso do EJA 3 e 4? Tudo bem? Bom, pessoal, aqui quem está falando é o professor Elcio Praciano, tá? E hoje a gente vai fazer a correção do TD8. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. TD8 é a correção, que vai falar um pouquinho sobre interpretação de texto e a gente vai falar também um pouquinho sobre o uso do dicionário, tá certo? Estão preparados? Bom, na tela vocês estão vendo aí já o nosso TD, dá uma olhadinha aí, sem que eu esteja aí, e a gente pode observar que nós começamos ali justamente com o texto As Duas Moscas, né? E aí depois a gente pode observar que tem um pouquinho sobre interpretação de textos, pode observar, certo? Ele fala ali, e depois logo em seguida nós temos ali a parte do dicionário, certo? Que a gente vai dar uma trabalhadinha um pouquinho no dicionário. E também, logo em seguida, um pouquinho sobre a correção de frases, né? Que a gente já está fazendo essas atividades aí há algum tempo, né? Muito bem, então vamos lá. Pessoal, como tradicionalmente a gente começa, né, com a leitura do nosso texto, que a gente chama então de leitura exemplar. O que é leitura exemplar? Eu faço a leitura de acordo com a forma correta que a gente tem que fazer a leitura, respeitando então as pausas do texto, o ponto do texto, a vírgula, tudo isso a gente vai fazer. Então, era bom que vocês acompanhassem comigo a leitura, certo? Vão ouvindo aí, né, esse vídeo e pega o texto e vai acompanhando a leitura, tá certo? Para isso eu vou desaparecer um pouquinho aqui da tela e eu vou deixar apenas o texto na tela, tá bom? Então vamos lá. Nós temos ali o texto As Duas Moscas, né? Certa vez, duas moscas caíram num copo de leite. A primeira era forte e valente, e logo ao cair, nadou até a borda do copo para tentar sair. Mas como a superfície era muito lisa e suas asas estavam molhadas, seu esforço foi em vão. A mosca tentou por várias vezes subir com todas as suas forças, mas não conseguiu. Acreditando que não havia saída, a mosca desistiu e afundou. Sua companheira, apesar de não ser tão forte, era persistente e observadora. Aprendeu que não adiantava tentar escalar as paredes do copo e decidiu tentar algo diferente. Juntando todas as suas forças, começou a se debater e assim ficou por tanto tempo que aos poucos o leite ao seu redor foi se transformando em manteiga. A mosca subiu em um pequeno nódulo e conseguiu levantar voo para um lugar seguro. Tempos depois, a mesma mosca se descuidou e novamente caiu em um outro copo. Imediatamente começou a se debater, na esperança de que no devido tempo se salvaria. Mas o tempo não passava e nada acontecia. Outra mosca, passando por ali e vendo a aflição da companheira, pousou na beira do copo e gritou: Tem um canudo ali! Nade até lá e suba pelo canudo! A mosca não lhe deu ouvidos e, baseando-se na sua experiência anterior de sucesso, continuou a se debater e a se debater até que, exausta, afundou no copo. Desta vez, o copo estava cheio de água. Muito bem, pessoal. Então a gente tem um texto bem bacana, você pode observar aí, tá? Que ele comenta um pouco sobre essa experiência da mosca, primeiramente num copo de leite e depois num copo de água. E a gente pode observar que nós tivemos uma situação bastante engraçada, né? Deixa eu só ler aqui a lição de moral, dá uma olhadinha na lição de moral aqui, né? Podemos e devemos aprender com os nossos erros, né? Porém, o aprendizado não precisa ser apenas através dos nossos próprios erros. Podemos aprender muito observando os erros que os outros à nossa volta cometem. Se vocês puderam observar que nessa situação, a primeira mosca, na primeira situação, né, no primeiro copo, tá, ela começou a perceber, tá, que no erro da outra mosca, tá, que não adiantava se debater. Né? Não adiantava, aliás, não adiantava subir no copo, que isso não ia resolver, porque a parede do copo era muito lisa. Mas ela percebeu com o seu próprio erro que ao se debater, o leite e a gordura do leite foi formando aquela nata, né, ao se debater. Tá? E aí ela poderia subir nessa nata, já que a nata ela fica em cima do líquido, né, no caso o leite,
e ela poderia depois alçar voo e sair daquela situação. Mas na segunda situação, né, nós tínhamos um segundo copo e esse outro copo não era leite, ou seja, ela não podia utilizar a mesma estratégia. E aí você observou que uma outra mosca deu a dica para ela: olha, né, tem um canudo, só pelo canudo. O que a mosca fez? Na sua soberba, no seu orgulho, e não querer ouvir a palavra do outro, ela simplesmente deixou para lá, ignorou. E ela poderia ter se salvo. Porque no caso ali, ela não adiantaria ela se debater. Porque a primeira situação adiantou ela se debater, porque nós tínhamos leite, mas nessa nova situação nós temos água. Né? E água, ao bater, não formaria, então, a manteiga. Então você está observando que são duas situações diferentes. A mosca, então, ela não ouviu a fala da outra companheira mosca, certo? Então ela acabou, né, não dando ouvido para a experiência de outra pessoa. Certo? Então, é essa situação aí que a gente está debatendo. Tá? E é muito importante que a gente aprenda a ouvir os outros, porque a fala dos outros transmite para nós uma grande experiência. Por isso que é importante, e eu pessoalmente sou uma pessoa que valorizo muito a palavra de uma pessoa mais antiga, uma pessoa que tem mais idade. Né? Então, de repente, a gente ouve uma pessoa que já tem mais tempo de vivência que a gente, né? Uma pessoa que, sei lá, 20 anos, né? 40 anos mais tempo do que a gente. Eu que tenho 49 anos, né? Tenho quase 50 anos. De repente, se eu ver uma pessoa de 60 anos, né? Falando, é claro que eu vou dar ouvidos, porque essa pessoa ela tem muita coisa para me ensinar. Se eu ouço uma pessoa de 70 anos falar, é claro que eu vou dar ouvidos para essa pessoa, porque essa pessoa tem muita coisa para me ensinar. Né? Então é melhor então que eu ouça ela, porque ela carrega consigo uma série de experiências que ela vivenciou. Eu não preciso aprender então com os meus erros, eu posso aprender com os erros dela, o que ela aprendeu na vida. Foi isso que aconteceu. Então vamos lá, vamos resolver essas questões aqui. Eu vou tirar minha câmera aqui, eu vou botar somente o texto para que a gente possa se concentrar aqui, tá? Então, primeiro ali, o que você achou desse texto que você leu e por quê? Né? E aí, pessoal, é uma questão muito pessoal, você vai colocar o que você achou ali, tá? Eu vou colocar o que eu achei, você vai colocar o que você achou, tá? Então, vou colocar assim, eu gostei muito do texto porque ele nos ensina a ser humilde, né? E escutar a opinião alheia para assim, né? Deixa eu botar do outro lado, para assim, né? Para assim aprender mais e ter menos prejuízo no andamento da nossa vida, né? Foi o que a mosca não teve, ela não teve humildade, né? Ela poderia ter escutado outra mosca, né, e ter aprendido um pouco sobre esse ensinamento, né? Mas ela resolveu então não dar ouvidos. Ela acabou não aprendendo mais alguma liçãozinha ali, não é isso? Foi isso que aconteceu. Vamos para a segunda questão. A segunda questão ele pede o seguinte: quando as duas moscas caíram no copo de leite, qual mosca foi mais sábia, né? Explique a sua resposta. Bom, eu vou colocar aqui, eu não sei o que você colocou, você pode colocar o que você quiser. Eu vou colocar aqui, a segunda mosca foi mais sábia. Então, vamos lá. Na minha opinião, é muito importante que não só você coloque a sua opinião, né? Mas você também diga por que você acha isso aí. Né? Eu vou colocar aqui a minha opinião e vou dizer também por que eu acho isso, tá? Então, na minha opinião, a mosca, né? Vamos botar assim, na minha opinião, a segunda mosca foi mais sábia porque teve mais calma, né? Calma e cautela para resolver. Tá? Resolver, vamos botar aqui, resolver as situações. Deixa eu só tirar esse azinho maiúsculo, situações. Mas, né, no copo de leite, né? Então pronto. Então, na minha opinião, a segunda moça foi mais sábia porque teve mais calma e cautela para resolver as situações. Então, ela esperou um pouquinho, se debateu um pouquinho,
né? E dessa forma ela foi, então, tendo com calma, ela pôde sair da situação, sem dúvida nenhuma, né? Muito bem, então essa é a resposta com relação ao copo de leite, tá? Mas aí, na terceira questão, ele pede o seguinte: quando a segunda moça caiu em um copo d'água, ela provou que era sábia? Na minha opinião, não. Então, na minha opinião, não. E ele pede por quê, tá? Pois, né, é sábio quem sabe ouvir, né, a opinião alheia. Então, eu acho que isso deixa eu só corrigir ali, alheia, ou dos outros, se você preferir, né? Dos outros, opinião dos outros, tá? É importante, na minha opinião, acredito, que você ser sábio é você ouvir a opinião das outras pessoas. Isso, para mim, é prova de sabedoria. Você ouvir, então, as pessoas mais velhas, ouvir os seus vizinhos. Você não é obrigado a seguir a opinião dos outros, mas ouvir é opinião. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma forma de você mostrar sabedoria. Você ouve todo mundo e depois toma a sua própria decisão, né? Então, muito bem. Então, quando a segunda música caiu em um copo de água, ela provou que era sábia. Por quê? Na minha opinião, não. Pois é sábio quem sabe ouvir a opinião alheia, né? Ela ignorou vamos botar do outro lado aqui agora. Deixa eu ver se tem espaço. Na outra tem, né? Então tá. Então, ela ignorou a opinião da outra mosca, né? Certo? E com isso não se salvou. Pronto. Perfeito, né? Esta é a minha opinião, tá bom, pessoal? Aí vocês vão colocar, tá? Então deixa eu colocar a resposta completa aqui. Então, a primeira parte tá ali em cima, né? Tá? Na minha opinião, não, pois o sábio, pois é sábio quem sabe ouvir a opinião alheia dos outros. No caso, a mosca, ela ignorou, então, a opinião da outra mosca e com isso não se salvou. Muito bem, quarta questão. A quarta questão, ele pede o seguinte, né? O que fez a mosca morrer no segundo copo que tinha água? Bom, na minha opinião, né, o que fez ela morrer foi o orgulho, a soberba, né? Então, o que fez a mosca morrer, né, no segundo copo foi o orgulho e a soberba, né? Orgulho e soberba são palavras muito próximas do seu significado, né? Orgulho é aquela pessoa orgulhosa, cheia de si, né? Soberba é aquela pessoa que desdém do outro, que acha que é melhor que os outros e que os outros não têm nada para ensinar, né? Foi o que aconteceu nesse caso. A mosca não achou que a outra, tem um canudo que sobe aqui, não, mas eu já sei como é que resolve isso, né? Mas acontece que ali não era leite, era água. A situação mudou, né? Ok, muito bem. Então, olha só. Então, essa foi, então, a quarta questão. Foi o orgulho e a soberba que fez ela morrer. Porque se ela tivesse sido mais humilde, ela teria se salvado, teria escutado, né? Quinta questão, né? Quinta questão. Como a mosca que caiu no copo poderia ter se salvado? Então, eu vou colocar o seguinte, tá? Se ela tivesse, né, sido mais humilde e escutado, tá? Deixa eu só fazer uma correção. E escutado a outra mosca, né, teria se salvado pelo canudo. Não é isso? Né? Se ela tivesse sido um pouco mais humilde, não, tem um canudo ali. Ah, então tá, vou pegar o canudo aqui então também. Só que ela pensou, né, ela não tem nada para me ensinar não, eu já sei como é que resolve aqui, eu vou me debater aqui até formar uma nata e aí tá tudo resolvido, né? Mas ela foi realmente soberba, tá bom? Sexta questão, que tipo de lição essa história que foi lida pode nos ensinar? Bom, ela é um ensinamento de humildade, né? Tá? Então, saber escutar, escutar aos outros é uma grande lição, tá?
Isso aqui é uma grande lição, tá? Ao escutar os outros, aprendemos com eles, né? Aprendemos com essas pessoas. Ao escutar os outros, aprendemos com ele, certo? Que alguém sempre tem alguma coisa interessante e importante para nos passar, né? Muito bem. Aí agora é a sétima questão, até errei aqui, né? Botei 6, mas é a sétima questão. Procure no dicionário o significado dessas palavras. Então temos a palavra valente, temos a palavra superfície, temos a palavra debater, escalar e temos a palavra exausto. Então eu vou pegar aqui o meu dicionário, tá? Vou botar aqui, já tinha falado para vocês. Se a gente bota aqui no Google, bota a palavra dício, ele vai direcionar ali para o nosso dicionário. Pronto, tá aqui, esse é o meu dicionário. Vamos pegar a primeira palavra? A primeira palavra é valente, né? Mas, professor, já sei o que é valente. Não tem problema não, vamos botar aqui, ó. Valente. O que é valente? Vamos ver aqui. Valente, que tem valor, coragem, bravo, corajoso, valoroso, intrépido, intimorante, intimorato, né? Valente, líder político. Aí, na realidade, nós temos vários significados. Você não precisa pegar todos. Você pega apenas uma parte. Então, ó, que tem valor e coragem, bravo. Pronto, isso aqui já é o suficiente. Vou voltar lá para o TD, tá? Então, que tem valor, aqui, ou vamos botar quem, né? Quem tem valor e coragem. Bravo, pronto. Bravo, né? Então, aqui a gente já fez isso aqui. Deixa eu ver a correção aqui. Pronto. Então, quem tem valor e coragem, bravo, tá? É quem é valente. Vamos pegar agora a palavra superfície. Vamos voltar lá para o dicionário? Voltei. Então, vamos pegar aqui, vou botar a palavra superfície. Dando um enter aqui. Bom, parte exterior e visível dos corpos, face exterior, tá? Então, vamos lá. Então, parte exterior, vamos voltar aqui, tá? Então, parte exterior, de fora dos objetos. Pronto, olha isso, isso não ficou bacana? Não precisa colocar exatamente do jeito que está lá, né? Eu posso colocar do jeito que eu compreendo melhor. Então, parte exterior, de fora dos objetos. Muito bem, agora a palavra debater. Vamos voltar no dicionário, vamos pegar aqui a palavra debater. Debater, o que significa debater? Aí, você pode observar aqui que depende do significado. Primeiro ali, discutir, apresentando argumentos, contestar, polemizar, debater uma questão, ele debateu com propriedade. Não é esse o significado da palavra no texto, né? Não é. Então a gente deve passar para a próxima. A próxima é lutar para se livrar de, debater-se contra a corrente, a miséria. Opa, é esse aqui. Então é lutar para se livrar de alguma coisa. Volta lá para o TD. Então tá, olha só. Então, como é que tá ali? Lutar, né? Lutar para se livrar. Então, lutar para se livrar de uma situação. Foi exatamente isso que a mosca fez. Ela lutou para se livrar do afogamento. Foi isso que ia acontecer. Então, a palavra debater, neste contexto, né, a gente tem que compreender, pessoal, só para a gente olhar aqui, que as palavras ela têm contextos diferentes, né? A palavra debater no texto significa, então, lutar contra uma situação. Mas eu também posso dizer assim, os políticos debateram, né, assuntos relacionados por exemplo, a pandemia, né? Então, nesse caso, o significado já tem outro significado, né? Significa elas trocaram ideias, né? Colocaram o seu ponto de vista a respeito de alguma coisa. Então, nesse caso, debater é isso aí. Vamos voltar aqui para o texto, tá? Agora vamos pegar ali a palavra escalar. Escalar, tá? A gente já sabe mais ou menos o que é escalar, tá? Porque o texto ele permite isso, né? Escalar. Vamos escrever aqui. Escalar significa, ó, disse que é composto de uma série de ininterrupta de graus, progressão não é isso, né? Tá? Depois matemática, matemática diz que é descritivo, não é? Né? Escalar 2 livros, ele não tem o significado que a gente quer aqui, tá? A palavra escalar significa subir em alguma coisa, né? Tá? Escalar. Não, ele não traz aqui para nós, tá? Alguma coisa, tá?
Bom, mas enfim, a palavra escalar significa subir em algum lugar. Então, eu vou botar essa aqui, tá? Subir em uma superfície ou parede. Isso que é, nesse caso aí, escalar. A mosca escalou a superfície do copo, né? E, por último aqui, entre as palavras, exausto. Vamos pegar o dicionário? Pega lá. Então, aqui é a palavra exausto. Exausto. Vamos ver o que diz aqui, tá? Exausto. Excessivamente cansado, que está esgotado e cheio de cansaço, de fadiga, né? O funcionário está exausto. Então, excessivamente, vamos voltar lá para o TD. Excessivamente cansado. Então, vamos lá. Excessivamente cansado, né? Qual foi a outra palavra ali? Que está esgotado. E está esgotado. Pronto. Não precisa botar tudo, né? Excessivamente cansado, que está esgotado, significa exausto. Certo, pessoal? É isso aí, tá? Claro que nesse caso aí, pessoal, vocês vão pegar um dicionário da sua preferência, né? Se você tiver um dicionário impresso, na sua classe você pode usar. Ou você pode usar um aplicativo, como eu já falei para vocês, né? Esse Dício, que é o que eu utilizo aqui, também tem um aplicativo para o celular. Você pode instalar para poder ver o significado. Inclusive, eu tenho esse aplicativo no meu celular, tá? Vamos lá, vamos passar para a última questão. A última questão é essa aqui, ó. Corrija as frases abaixo de acordo com a flexão correta dos adjetivos e substantivos, né? Então, a gente tem que fazer uma análise aí das palavras, tá? Então, veja só. O texto aqui diz o seguinte, primeiro, né? Ó, vou marcar aqui. Comprei 3 chicletes na bodega do seu João, né? E aí, o que está de errado aí? Vamos botar, vou copiar para cá a palavra, a frase errada mesmo, tá bom? Então, olha só, comprei 3 chicletes na bodega do seu João. Veja, 3 chicletes. Aí a gente pode observar que a palavra chiclete, que é um substantivo, ela está flexionada de forma errada, porque estamos falando de que eu comprei 3 chiclete. Então, a palavra chiclete deve ir para o plural. Então, esse é o problema. Comprei 3 chicletes, né, na bodega do seu João. Para quem achou que a palavra é bodega, não é. O certo é bodega, certo? Como você está vendo aí. Tá bom? Muito bem, então esse foi o erro da primeira frase, tá? A segunda frase diz o seguinte, ó. Tem muitas flores no meu jardim. Isso aqui tá fácil, né? É um erro muito parecido com o de cima aí, tá? Eu vou copiar aqui para a gente fazer a correção. Então, tem muitas flores no meu jardim. A palavra flor, que é um substantivo, também está flexionada errada. Então, tem muitas flores, né? Flores no meu jardim. Essa é a forma correta, tá bom? A terceira frase diz o seguinte, Paulo viajou 230 quilômetros até Fortaleza. Esse tá fácil também. Se Paulo viajou 230, foi só 1 quilômetro? Não, foram 230 quilômetros, né? Então tá faltando aqui o Szinho da palavra quilômetros. Veja aí se está correto agora, né? Paulo viajou 230 quilômetros até Fortaleza, tá? Vamos agora para a próxima frase. Comi 2 sanduíches lá na rodoviária. Mesmo erro, né? Então, comi 2 sanduíches lá na rodoviária. Gente, esses erros, eles são muito comuns das pessoas cometerem, viu? Vamos lá para a próxima. Paguei R$20 nessa camisa. Vamos copiar para o outro lado aqui, porém agora fazendo a correção, né? Então, paguei R$20, a palavra real geralmente as pessoas erram muito, né? É R$1, R$2. Então, se a partir de 2 eu devo, né? A palavra real deve ficar então reais. Vamos apagar o L e vou botar assim, reais. Paguei R$20 nessa camisa. Olha aí, maravilha, né, gente? Nós temos aí um TDzinho bonitinho, já completo, já estou tudo feito, né? Com um texto que a gente gosta bastante, né? E aí, o que você achou aí da nossa atividade? Você teve alguma dificuldade? Né? Você achou ela fácil? Conta para mim. Coloca no grupo ou coloca no meu privado.
Professor, olha, achei muito fácil, poderia botar um texto mais difícil para mim, tá bom? Eu vou adorar que você faça algum comentário. Pessoal, é isso aí. A gente se vê em outro vídeo aí, tá bom? Até mais. Tchau.